Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Com calor? Eu estou bem. Eu estou desde manhã cedo muito feliz e muito emocionado, porque a quinta-feira santa, a sexta santa, o sábado santo, para todos nós, especialmente para nós padres, não são dias simplesmente santos, são dias que mexem com a nossa história inteira. São dias que mexem com a nossa história inteira, porque exatamente hoje, lá em Jerusalém, exatamente hoje, na Quinta Santa, nós saímos do cenáculo como sacerdotes. Jesus institui, meus irmãos, nesta Quinta-feira Santa, a Eucaristia, eu vou explicar já o motivo, e o sacerdócio ao mesmo tempo. Não tem separação. Não existe igreja sem Eucaristia, não existe igreja sem sacerdote, naturalmente não existe igreja sem amor. Vocês estão me escutando esses dias, eu estou usando muito a palavra entrar. Prestar atenção. Jesus entrou em Jerusalém. Hoje nós vamos penetrar no que Jesus entra. Hoje Jesus, quinta-feira santa, institui o amor, o mandato, a Eucaristia e o sacerdócio para entrar no nosso coração. Por isso que eu quero tomar com você, tome comigo a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, melhor, a segunda leitura que nós acabamos de ouvir da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Você sabe que eu faço homilia de 10 minutos, 15 minutos. Se hoje eu precisar ir a 20 minutos, vocês permitem? Hoje ninguém está com pressa que amanhã é feriado. Tá bem? Além de ser dia santo, amanhã é feriado, ninguém precisa acordar cedo. Vou me prolongar só um pouquinho, se eu precisar, porque eu preciso, como pastor de vocês, amigo de vocês, irmão de vocês, explicar a palavra detalhadamente. Porque senão tudo fica sapecado e a espiritualidade cristã e católica depende desses 3 dias. Então nós não podemos passar despercebido. Então Jesus, olha, quando Adão e Eva lá no jardim perderam a intimidade com Deus, o amor foi expulso da vida, da mente e do coração da humanidade. Isso é muito sério. Certamente vocês já ouviram falar da palavra egoísmo, não já ouviram? Todo mundo conhece. Então, no lugar do amor se instaurou o egoísmo, que é a pior das doenças do maligno. Então o homem perde o amor, vou repetir, na mente, no coração e na vida. Desaparece. Como é que Jesus vai restaurar a pessoa humana? Como é que Jesus vai imortalizar a pessoa humana? Obviamente trazendo para dentro da pessoa humana o amor. E como isso vai acontecer? Como é que o amor de novo vai entrar na inteligência, vai entrar no coração e vai entrar na vida da pessoa? Vejam o que fez a sabedoria divina. A segunda leitura de hoje, o versículo 26. São Paulo diz assim: todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão, a Eucaristia, e beberdes deste cálice, vamos ler juntos, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Sim, Padre, isso eu já sei. O que é que tem a ver com amor? Olha, na oração de início da missa, nós rezamos, estamos reunidos para a ceia do Senhor, no qual Ele nos dá a graça do banquete do amor. Então Jesus institui 2 sacramentos unidos, e a própria igreja, para trazer para as nossas mesas de altares o amor. Eu sei que a palavra amor está tão desgastada,
Porque quem aqui nunca se decepcionou com a palavra amor? Todo mundo já se decepcionou. Você já foi traído por um amigo, por uma amiga. Você já se decepcionou talvez com o esposo, com a esposa, com os filhos. Aí a palavra amor vai deteriorando na nossa vida. Só que o tipo de amor que nós estamos falando aqui não é o amor romântico, não é o amor do sentimento, é o amor verdadeiro que transforma as nossas vidas. Vocês estavam aqui na missa ontem, não estavam? Lembram como terminou o Evangelho? Jesus foi vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. É o preço de um escravo. Jesus é vendido como escravo. E curiosamente hoje, na última ceia, ele vai lavar os pés dos discípulos, que é a função de um escravo. Quem é que lava os pés na época de Jesus? São duas pessoas, um escravo e um esposo. Então Jesus está aqui, meus irmãos, hoje simultaneamente como escravo, porque assim ele foi vendido, e como esposo, para trazer o amor em forma de alimento para a nossa vida. É por isso que nós perpetuamos o mistério do amor. Sim, esta frase, nós perpetuamos o mistério do amor, que é chamado de celebração eucarística. Pergunto, você é apaixonado pela missa? Sim. Você entende a missa? Você reza com a missa? Você bebe da missa? Você se alimenta na missa? Você recebe o Espírito Santo na missa? A celebração eucarística é o máximo da vida cristã. Por causa de quê? Porque na missa é o único lugar no mundo que a gente se alimenta do amor que foi perdido lá no Éden. É por isso que muitas pessoas, meus irmãos, têm preguiça da missa. É por isso que muitas pessoas têm tentação de não vir à missa, de conversar na missa, de chegar atrasado na missa, de se distrair na missa, de não entender a palavra de Deus na missa, e a pessoa pensa que é uma questão humana, é uma tentação do diabo. Porque quando você se distrai na missa, quando você conversa na missa, quando você come na missa, quando você não entende a missa, quando você não reza a missa, quando você não celebra o mistério do amor de Deus feito alimento, você vai regredindo na sua vida espiritual. Esse é o primeiro ponto. Nós celebramos a Eucaristia para perpetuar o mistério do amor em forma de memorial. Vocês escutam sempre celebrando o memorial da morte e ressurreição do Senhor. Não escutam sempre essa frase? Então amem a missa, se apaixonem pela missa, não troquem nada, só quando estiverem doentes e não puderem vir, aí ninguém pega. Por isso que quando a pessoa perde a missa dominical, ela não simplesmente pecou contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ela não só pecou gravemente contra o primeiro mandamento da lei de Deus, mas ela regrediu do amor para o egoísmo. E a pessoa vai regredindo e vai completamente desfigurando na sua vida espiritual. Vamos avançar? Não sei se você trouxe sua Bíblia. Mateus capítulo 26, versículo 26. Durante a refeição, a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, quem lembra da frase? Tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos repetir. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Vejam como Deus é maravilhoso. O amor vira alimento. O amor vira comida. E por que eu devo me alimentar? O que acontece quando a pessoa não come? É bem simples. O que acontece quando a pessoa não come? 3 coisas. Quando a pessoa não come, quando a pessoa não dorme e quando a pessoa não respira. O que acontece com ela? Ela morre.
ela morre. A pessoa que não come do corpo do Senhor, a pessoa que não bebe do seu sangue, ela está morrendo. Morrendo espiritualmente. Vou me explicar. Jesus, em João capítulo 6, versículos 55 e 56, diz: a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. E Jesus acrescenta: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui nós respeitamos todo mundo protestante, nós respeitamos o mundo pentecostal, respeitamos todas as denominações cristãs, são nossos irmãos, mas lamentamos, é quem se alimenta do corpo e do sangue do Senhor que tem a vida de Deus, chamada de vida eterna. Estão cansados? São Gaudêncio, ele é do 5º século. Ele diz assim: o sacrifício celeste. Que sacrifício celeste é esse? A Eucaristia, a missa, que é o Calvário, que é o que nós celebramos no domingo passado, a paixão. Ele diz: o sacrifício celeste, instituído por Cristo, é verdadeiramente um dom do Novo Testamento, concedido como herança. É a nossa herança. E ele acrescenta: é o dom que ele nos deixou como garantia da sua presença na noite em que foi entregue para ser crucificado. Qual noite? Esta noite. É nesta noite que Jesus é entregue para ser crucificado. E vejam, meus irmãos, o Senhor, a vida dele, ninguém tira, ninguém rouba. Ele dá livremente a nós, já no momento. São Gaudêncio ainda diz: este é o viático, uma palavra interessante, isto é, aquele que acompanha na nossa peregrinação. Ele diz: é o alimento que nos sustenta nos caminhos desta vida, até o dia em que, partindo deste mundo, formos ao encontro do Senhor. É a Eucaristia. Nós somos a paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Quantas pessoas aqui comungam, graças a Deus. Mas tem pessoas que não comungam. E o que eu estou para dizer não é para assustar, não é para temer, não é para sofrer. Não. Chegou a hora, queridos paroquianos, chegou a hora de despertar. Eu quero pedir ao Espírito Santo que dê uma chacoalhada tão grande nesta paróquia, que nós tenhamos sede e fome de Deus, onde a gente combata o pecado com delicadeza e força de espíritos, onde a gente viva uma vida nova. Não quero ninguém bitolado aqui na paróquia, quero pessoas sadias mentalmente, sadias fisicamente e sadias espiritualmente. Por isso, tenham vidas saudáveis, e a saúde da alma só tem quem come do corpo e bebe do sangue do Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão em segunda união. Quem está em segunda união não pode comungar, não é culpa sua, não sofra por isso. Tem pessoas que podem comungar e não dão importância ao alimento da vida. Então vejam, meus irmãos, o que nós recebemos: a vida eterna. Quanto mais você come, quanto mais você bebe, mais você é imortalizado. Porque para onde vai o amor em forma de alimento? Para a alma, para o interior da sua vida, para o interior do seu coração. Por isso, pare de morrer de fome, pare de morrer de sede espiritual. Não tenha medo de se aproximar do confessionário, de se aproximar da Eucaristia, de adorar, ter um amor profundo por Deus, porque daqui depende o nosso crescimento espiritual. Então vejam, Jesus, meus irmãos, instituiu a Eucaristia como sacramento de amor, os sacerdotes como sacramento de serviço ao amor, para que o amor penetre na nossa vida, nos cure e nos liberte. Ontem eu estava escutando uma belíssima pregação, um grande pregador europeu,
Ele dizia o seguinte: se você pega um limão e você espreme, o que sai daquele limão? O suco de limão. Ele disse: se você pega um pouco de água e você aperta a água, o que sai daquela água? A própria água. E ele disse: se você pegar o ser humano e apertá-lo, o que vai sair da alma de um ser humano? Um grito de vida eterna. Porque todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Todo mundo quer ser feliz. A felicidade espiritual está nesta coisa. É aquela hóstia consagrada, vítima imolada, branca, que nós amamos e adoramos. Como você é com a Eucaristia? Estou para concluir. Disse que ia falar muito, mas eu enganei você. A Eucaristia, meus irmãos, não só é o memorial perpétuo do amor, não só nos alimenta trazendo a vida eterna para nos curar do egoísmo, mas é o antídoto contra o pecado. Exatamente isso. E para que vocês não pensem que é uma ideia minha, eu quero citar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, no século XIII, diz: nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nenhum outro. E ele explica, ele diz: nele, na Eucaristia, neste sacramento, os pecados são destruídos. Eita beleza! Ele diz: nele crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. Aí tem pessoas que chegam para mim e dizem: padre, eu rezei o rosário, já rezei o ofício, sou de missa diária, mas tem um buraco na minha vida que parece estar faltando alguma coisa na minha vida. Eu digo: está faltando juízo na cabeça. Porque quem recebe Jesus com a alma, recebe tudo. Tudo. O pecado é destruído. São Tomás de Aquino diz: ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Ninguém consegue. É tanto que é um sacramento tão poderoso que a igreja, diante da missa, da celebração eucarística, diante do pão consagrado e diante do vinho consagrado, ela só tem uma frase para dizer. Ela diz: mistério da fé. Daqui a pouco nós vamos transladar a Santíssima Eucaristia pela nave central e colocar na capela da deposição. E nós vamos cantar o canto Vamos Todos Louvar Juntos. E quando chegarmos aqui e incensarmos, o coro vai cantar um canto que todos nós sabemos à memória: tão sublime sacramento. Conhecem? Toda quinta-feira a gente canta aqui no Senhor. É o canto dos cânticos para a Eucaristia. Porque a Eucaristia é o sublime sacramento do amor. Não tem outra maneira. Então, meus irmãos, ainda São Tomás de Aquino diz: ninguém, repito, seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Ele diz: nada nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte, e torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco em sua compaixão. Quem de fato busca a Santíssima Eucaristia? Quem foi tocado. Ontem eu dizia na missa: abra o coração, lembram? Abra o coração, deixe Jesus tocar, deixe Jesus entrar. Repito, abra o coração, deixe Jesus entrar, deixe Jesus transformar. Então, meus irmãos, quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós adoramos a Eucaristia, nós estamos nos imortalizando. E agora chego aonde quero chegar. Todas as pessoas eucarísticas, elas lavam os pés uns dos outros. Percebe? Então toda pessoa em processo de imortalidade, de vida eterna, de salvação, ela vai se dobrar diante do irmão por causa de Cristo, para servir. Por isso que servir não é um adendo.
na vida da igreja. Servir a Jesus não é um gostinho de quero ser voluntário. Servir é quem é eucaristizado. Porque cura o amor, melhor, cura o egoísmo com o amor que vai alimentando a vida inteira. Desconfie da pessoa que comunga todo dia, começar do padre, e é egoísta. Desconfie. E o problema não está na Eucaristia. O problema está que o amor não está penetrando na vida da pessoa. Por isso vamos ficar um minuto em silêncio, mesmo com o calor que a gente está sentindo. Peça a Jesus a graça de se apaixonar pela Eucaristia e a graça de celebrar. Diga a Jesus: eu não quero, Senhor, morrer, eu não quero, Senhor, viver, eu não quero, Senhor, caminhar sem a Eucaristia. Quero viver para a Eucaristia, que cura o meu coração do egoísmo, que me enche do amor e da misericórdia.